Olá pessoal, meu nome é Vitor Rangel, eu sou médico do corpo clínico e diretor clínico da Urgetrauma. E hoje vamos falar sobre a lesão do ligamento cruzado anterior, também conhecido como LCA. E para entender essa lesão, a gente precisa saber qual a função e a localização do ligamento. Então ele tem a função de controlar a translação anterior e a rotação do fêmur em relação à tíbia e se localiza exatamente no centro do joelho, na região chamada intercôndilo, unindo o fêmur à tíbia numa posição diagonal. Tem uma incidência alta, mais comumente acontece em homens, mas tem uma predisposição maior em mulheres, principalmente por causa dos fatores anatômicos. O normoeixo, que é o eixo do membro inferior mais reto, tudo que varia desse eixo mais comum, como o geno valgo, que é o joelho em X, que é mais comum em mulheres, quanto o geno varo, que é o eixo mais arqueado, que é mais comum em homens, podem aumentar a chance dessa lesão. Pacientes com lacidões ligamentares, com recurvatum, com excursões maior do joelho, podem aumentar também o risco dessa lesão. Os controles pobres de neuromuscular, força de membro inferior e os diferentes pisos também alteram o problema dessa lesão. Mas como é que acontece a lesão? Exatamente como está mostrando na figura. Existe a rotação interna do fêmur com o joelho em valgo, uma força em valgo, com o pé fixo ao chão e o joelho em mais ou menos uma flexão de 20 a 30 graus. Como a gente consegue ver aqui no vídeo, o atleta com a flexo-extensão normal do joelho, o LCA íntegro, o movimento do joelho é absolutamente normal. Não existe nenhuma translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. O LCA está intacto. E a partir do movimento da corrida e da troca de direção é que o ligamento vai ser solicitado. E é nesse momento que pode acontecer a lesão. Então a gente vê o atleta correndo e ele vai trocar a direção com a rotação interna do fêmur. Ele faz a corrida e na troca de direção existe o momento da lesão. Se eventualmente a energia do trauma for maior, lesões associadas podem ocorrer, como lesões nos ligamentos colaterais, no ligamento cruzado posterior e também em meniscos e cartilagem. A história do trauma é basicamente essa. O paciente refere o entorse, refere o estalo, o inchaço, a dificuldade para caminhar, refere que o joelho inchou, refere que tem falseio, que alguma coisa errada aconteceu no joelho, exatamente como a gente está vendo aqui nesses 3 vídeos. A partir disso, se faz o exame físico, precisa-se saber o quão frouxo está esse joelho. O paciente vai referir dor, o derrame articular pode ser diagnosticado e diversas manobras existem para fazer o diagnóstico, como a manobra da gaveta anterior, a manobra de Lachman e a manobra do pivot shift. A partir disso, os exames de imagem são realizados e o raio-x é sempre o primeiro exame, para excluir qualquer tipo de fratura. Mas é na ressonância magnética que se faz o diagnóstico da lesão e das lesões associadas. Como o tratamento da lesão se já inicia no quadro agudo, ou seja, vai para as radiografias, se inicia o protocolo Price ou protocolo Police, que consiste basicamente na proteção do membro, no repouso, no gelo, na compressão e na elevação, como medidas anti-inflamatórias. Analgésicos também ajudam até se encaminhar o paciente para o tratamento definitivo, que vai se basear basicamente na instabilidade ou na estabilidade desse joelho. Um joelho instável, um joelho frouxo, um paciente que refere falseio, é um joelho que vai solicitar o tratamento cirúrgico. Um joelho que o paciente existe a estabilidade, em que o paciente não refere falseio e que não se diagnostica isso em exame de imagem ou exame físico, o tratamento conservador pode ser realizado. E vai ser principalmente naqueles pacientes com uma demanda menor, com lesões parciais, com lesão por estiramento, naqueles pacientes que o uso da órtese e do brace também pode ser necessário. Isso aqui é muito importante. O esforço rotacional exige um LCA íntegro. O joelho precisa ter estabilidade para solicitar o esforço e o paciente não vir a falhar esse joelho. Lembrando que um joelho instável, um joelho com ligamento cruzado rompido, pode aumentar a chance de fazer lesões associadas no futuro, como lesões meniscais e lesões de cartilagem. E a ideia basicamente da cirurgia é essa: recriar um novo ligamento rompido a partir de um tendão retirado do próprio paciente. Normalmente os tendões usados são os tendões flexores, o tendão patelar e o tendão quadricipital.
através da artroscopia, que ela é muito efetiva e pouco invasiva, e através das diferentes técnicas cirúrgicas utilizadas. Nessa imagem a gente consegue ver da onde se retira os tendões. Da região mais de dentro do joelho são os tendões flexores, da frente do joelho, logo abaixo da patela, é o tendão patelar, e da parte da frente do joelho também um pouco mais acima da patela, o tendão quadricipital. Com a realização dos portais, que são cortes na pele de aproximadamente 1 centímetro, se utiliza o artroscópio, que é uma câmera que se coloca dentro do joelho para fazer o diagnóstico das lesões e para corrigir. E com o uso de parafusos, botões e pinos, se fixa o novo ligamento ao joelho, da maneira mais correta possível. Mas como toda cirurgia, complicações podem acontecer, que vão desde dor até a falha do enxerto. Mas mesmo assim, os resultados de bom a excelente acontecem em 95% das vezes, com baixa taxa de ruptura. Mas para que isso ocorra, é preciso obedecer os critérios de retorno ao esporte. São fundamentais, principalmente o equilíbrio muscular, os testes de agilidade, o conforto do paciente em relação ao seu joelho e o tempo de cirurgia para se voltar ao esporte. No passado, o tempo era utilizado como critério único, o famoso 6 meses, coisa que hoje não se usa mais de forma única. É preciso atenção principalmente naqueles pacientes com menos de 20 anos, que vão voltar ao esporte com menos de 1 ano da cirurgia ou do tratamento, porque são nesses pacientes que o risco da relesão é maior, em até 6 vezes. Eles teriam uma reabilitação insuficiente e o tempo também, novamente, não pode ser um critério único para ser a avaliação para esses pacientes. Nunca esquecendo do joelho contralateral. O risco de lesão no joelho contralateral existe e aí o protocolo de prevenção vai atuar. É onde atua a reabilitação, tanto no conservador quanto no cirúrgico. E a peça-chave da reabilitação é a fisioterapia, que já começa na fase do pré-operatório, fazendo o controle de edema e o ganho do arco de movimento, passa pelo pós-operatório imediato, em que a gente tem muita preocupação em estender o joelho e diminuir a dor do paciente, tentando religar o quadríceps o quanto antes, passando pelas fases de ganho de força, de controle neuromuscular, exercícios de equilíbrio, saltos, corridas, até a troca de direção, até ter a certeza quase que possível, quase que completa, né, de dar o retorno ao esporte, minimizando o risco de relesão, nunca esquecendo da prevenção da reruptura e da lesão contralateral. Tudo isso é que funciona para que o paciente tenha um joelho estável e uma vida ativa novamente. Agradeço a atenção de todos, siga o Urgetrauma nas redes sociais, muito obrigado.